energia. Funções vitais do organismo. As funções de nutrição. Caracterização e compreensão das funções de nutrição. As atividades realizadas e as substâncias produzidas pelos diferentes sistemas do corpo mantêm a vida dos seres humanos. Essa relação de interdependência entre os órgãos e os sistemas precisa ser conhecida para que se possa entender o funcionamento do corpo humano como um todo. Além disso, a manutenção do corpo humano está relacionada à obtenção, à transformação e à assimilação de substâncias. Essas substâncias são chamadas nutrientes e estão presentes nos alimentos que são consumidos. Esses alimentos são digeridos e os nutrientes são absorvidos e distribuídos às células e aos tecidos. Esses nutrientes podem ser utilizados para a produção de energia ou para a construção de novos componentes estruturais. Nesse trabalho de construção de novas moléculas, algumas substâncias tóxicas são produzidas e devem ser eliminadas. As atividades de digestão, assimilação, distribuição e eliminação de resíduos são denominadas de funções de nutrição. Essas funções são realizadas pelo trabalho integrado dos órgãos que compõem o sistema digestório, circulatório, respiratório e excretor. Os alimentos ingeridos em uma refeição passam por uma série de órgãos que compõem o sistema digestório. Durante esse trajeto, os alimentos sofrem transformações. As moléculas complexas presentes nos alimentos são convertidas em moléculas simples e menores. Esse processo de transformação das moléculas envolve processos mecânicos como mastigação, deglutição e peristaltismo. O peristaltismo propicia o movimento do bolo alimentar por todo o tubo digestório. Os alimentos também passam por processos químicos que consistem em reações desses alimentos com as enzimas digestivas produzidas por glândulas anexas ao tubo digestório e também por certas células encontradas no estômago e na parede do intestino delgado. Os nutrientes resultantes do processo de digestão dos alimentos são absorvidos pelas microvilosidades e vilosidades das células epiteliais do intestino delgado. Esses nutrientes chegam aos vasos linfáticos e sanguíneos e são transportados aos tecidos por meio da circulação geral. O sangue é um tipo de tecido que tem em sua composição uma grande quantidade de água, o que permite o transporte de nutrientes e de outras substâncias dissolvidas. O sangue conta com células especializadas como as plaquetas, leucócitos e hemácias. O transporte das substâncias presentes no sangue ocorre dentro de um conjunto de vasos sanguíneos e o movimento desse líquido está relacionado aos batimentos cardíacos. Os nutrientes que são transportados chegam às células. Nas células, eles podem ser utilizados para a produção de novas substâncias ou para a produção de energia. Entretanto, para a produção de energia, na maioria das células humanas, existe a necessidade da presença de uma molécula, o oxigênio. O gás oxigênio é transportado pelas hemácias, células sanguíneas especializadas. Esse gás é obtido do ar atmosférico por meio do sistema respiratório. O sistema respiratório é composto por órgãos que permitem a realização do processo de troca gasosa. Os gases envolvidos nesse processo de troca são gás oxigênio e gás carbônico. Ao longo de sua passagem pelo sistema respiratório, o ar atmosférico é aquecido, filtrado e conduzido aos pulmões. Nos pulmões, em estruturas microscópicas denominadas de alvéolos, ocorre a troca gasosa ou hematose. Os alvéolos são compostos por um tecido epitelial e são muito vascularizados. Por difusão, o oxigênio passa dos alvéolos para os capilares sanguíneos
e o gás carbônico segue a direção contrária dos capilares para os alvéolos. O gás carbônico é eliminado pelas vias respiratórias e o oxigênio é transportado pelas hemácias. As hemácias são células do sangue que contêm uma proteína, a hemoglobina, que tem uma grande afinidade com o oxigênio. Quando o oxigênio chega às células, esse gás é utilizado em reações de oxidação que permitem a produção de energia. Essa energia pode ser utilizada em algumas atividades metabólicas, como o transporte ativo, na movimentação, na condução do impulso nervoso ou na síntese de novas substâncias. Entre as atividades metabólicas, destacam-se aquelas que envolvem o metabolismo de proteínas. Essas reações levam à produção de substâncias tóxicas nitrogenadas, que são lançadas no sistema circulatório e transportadas, dissolvidas no sangue até os órgãos do sistema excretor. O sangue chega aos rins com grande concentração de substâncias nitrogenadas. O processo de filtração do sangue nos rins é realizado por estruturas microscópicas denominadas de néfrons. O sangue entra nos glomérulos pelos capilares sob alta pressão. Devido à pressão, parte do líquido que compõe o sangue atravessa as paredes dos capilares, formando o filtrado. Esse filtrado tem uma composição semelhante ao plasma sanguíneo, contendo água, sais minerais, moléculas orgânicas simples e a ureia, o principal excreta nitrogenado eliminado pelo corpo humano. Ao passar pelo túbulo do néfron e pelo ducto coletor, esse filtrado sofre alterações em sua composição. Algumas substâncias, como vitaminas, aminoácidos e íons, são reabsorvidas e voltam para a circulação sanguínea. Outras substâncias são secretadas para o interior do túbulo, como amônia, ácido úrico e alguns íons. Depois de todo esse trabalho de filtração, de reabsorção e secreção, acontece a formação da urina, que é armazenada na bexiga e depois eliminada no ambiente. Enquanto está assistindo esse vídeo, o seu organismo pode estar digerindo um alimento que ingeriu durante qualquer refeição. Esse alimento é digerido e os nutrientes são absorvidos e transportados até as células pelo sangue. Ao mesmo tempo, esse sangue transporta o gás oxigênio. O gás oxigênio é obtido por meio de trocas gasosas, propiciadas pelo sistema respiratório. Esse oxigênio é utilizado pelas células para a produção de energia. A energia é usada em atividades vitais do metabolismo celular. Entre essas reações metabólicas, destacam-se as do metabolismo de aminoácidos, moléculas obtidas de alimentos digeridos, transportados pelo sangue. Essas reações produzem resíduos nitrogenados que precisam ser eliminados. As células liberam, então, essas substâncias no meio intracelular e essas excretas nitrogenadas são transportadas pelo sangue até os rins, órgãos que fazem parte do sistema excretor. Nos rins, o sangue passa pelo processo de filtração e reabsorve substâncias importantes. Com o trabalho do sistema excretor, ocorre a formação da urina.